Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais esse curso, a mais essa aula do nosso curso de programação em Python, utilizando projetos em jogos, né? E agora nós vamos dar um passo, na aula de hoje nós vamos dar um passo importante, que é justamente a implementação de jogos mais interessantes do que os jogos que nós havíamos feito até então, né? Até o momento a gente ficava limitado, os nossos jogos, apenas a saída das informações de acordo com a posição do cursor. Sempre que a gente rodava um jogo, o jogo era apresentado na tela a partir da posição do cursor, né? Então, se o cursor está na posição como é apresentado aqui no console, né? A partir desse momento, a partir dessa posição, é que o texto seria impresso. Isso dificulta bastante no caso de jogos, como, por exemplo, jogos do tipo arcade, onde a gente vai ter elementos que transitam pela tela, como naves, personagens, né? Então, eu gostaria de dar esse passo a partir desse momento, apresentando para vocês uma nova biblioteca chamada Curses. O que essa biblioteca faz pela gente, pessoal? Ela é uma biblioteca muito simples, muito útil, muito utilizada em Python, assim como em C, em várias outras linguagens, que o objetivo dela é justamente para criar telas e menus de opções nessas telas. Com uma diferença interessante, que ela faz isso utilizando o próprio terminal, tá? O próprio shell de comandos do seu sistema operacional. Pode ser Linux, pode ser o Windows, né? O Mac, tanto faz. Tá? Até mesmo para Androids e iOS, né? Ele também é muito utilizado com essa função. Quem já instalou Linux, por exemplo, já passou por aquelas telas, ou mesmo o Windows, já passou por aquelas telas de instalação que não são gráficas, né? Aquelas telas com fundo azul. Tá? Em geral, essas telas são feitas utilizando o Curses. Tá? Bom, Kiko, mas para que isso pode ser interessante no caso de jogos? Né? Porque, na verdade, a gente não está querendo construir uma tela de instalação. Mas o legal do Curses é que, apesar dele manipular caracteres ASCII, né, que são as letras do nosso terminal, a gente pode definir com precisão em que local da tela a gente gostaria de colocar um determinado caractere. E mais do que isso, a gente pode alterar e interagir com esse elemento que a gente vai colocar na tela. Vamos ver isso na prática aqui, rapidamente. Bom, pessoal, como toda uma biblioteca Python, a gente começa importando essa biblioteca com o comando import. Então, a gente pode ver aqui na linha 1, né, que eu já coloquei aqui o import curses. Tá? E para fazer o curses funcionar, é muito simples. A gente vai criar aqui uma variável, que no caso é um objeto aqui da classe curses. Tá? Então, aqui a gente está definindo que esse objeto standard screen, né, ele é um objeto da classe Curses, e a gente já está passando um método para ele, que é iniciar esse screen. Esse método ele vai retornar, então, o objeto do tipo tela. Tá? Então, a gente está definindo aqui, com esse Curses init screen, a gente está definindo qual vai ser a nossa tela, no caso, a tela do jogo. Tá? E a gente precisa, em algum momento, finalizar essa tela. Então, aqui na linha 14, a gente pode ver, né, por enquanto eu deixei aqui tudo com comentários, só para eu não ter que ficar digitando durante a execução, né, para agilizar aqui o nosso vídeo. Tá? Então, a gente pode ver aqui que para rodar o Curses é muito simples. Basta a gente iniciar com o init screen, e finalizar com end win. Tá? Se eu rodar aqui, a gente vai ver o programa funcionando. Bom, mas Kiko, não apareceu nada. Claro, né? O que a gente fez foi criar a tela e finalizar ela. Ela funcionou aqui no console, mas desapareceu logo em seguida. Então tá, vamos fazer isso de forma mais interessante, Kiko. Eu quero que apareça alguma coisa na tela. Tá? Então tá, vamos fazer o seguinte. Vamos começar colocando na tela um caractere, ou um olá mundo, como a gente costuma fazer na programação. Né? Tudo que a gente começa a fazer na programação, a gente começa colocando um olá mundo. Então, vamos aqui nessa linha 7, eu já tenho
um exemplo aqui de colocar algum caractere na tela. Tá? Vamos definir aqui que eu coloque esse caractere na linha 10, ou seja, ele vai contar aqui, ó, 10 linhas, e na coluna 10 ele vai contar 10 colunas. A partir daqui, ele vai escrever uma string, porque nós botamos aqui, ó, no standard string, que é o nosso objeto, mandamos adicionar uma string. Tá? E essa string vai ser Olá Mundo. Então, vamos rodar aqui e vamos ver o resultado. Poxa, Kiko, não apareceu nada, né? Não apareceu nada na tela. O que aconteceu? Na verdade, a gente adicionou essa string à tela, mas não apareceu nada porque a gente não atualizou essa tela, né? É necessário, isso vai ser muito importante para os nossos jogos, né? Porque a gente modifica os elementos da tela, tá? Mas a gente precisa avisar ao Python que está na hora dele atualizar, dele fazer um refresh nessa tela. Olha, mostra o frame para o usuário, tá? Então a gente tem aqui na linha abaixo um segundo comando que vai ser interessante, que é o refresh. Então olha lá, ó, a gente adiciona o elemento e em seguida vai fazer um refresh nesse objeto standard screen que a gente criou. Só que tem um problema, tá? Ainda continua não aparecendo nada. Bom, pessoal, isso acontece por quê? Porque a gente criou a tela, adicionou o Olá Mundo na tela, fez o refresh, mas em seguida nós fechamos a tela. Tá? Se eu deixar essa tela aberta aqui, ó, talvez a gente consiga visualizar alguma coisa, né? Olha lá, ó. Colocamos o Olá Mundo na linha 10, a partir da coluna 10. Tá? Beleza, Kiko, só que a gente posicionou aqui o caractere, depois, né, que terminou aqui, o caractere ficou numa posição esquisita, olha só, né, do console, ele ficou deslocado, tá? Por isso que é importante a gente finalizar a nossa tela, para que ele limpe essa tela que a gente criou e ele volte à sua posição original. Mas de nada vai adiantar o nosso jogo, né, rodar, abrir a tela e depois apagar a tela novamente. Então, por isso, nós vamos colocar esses comandos dentro de um laço de repetição. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, ó, né, um while enquanto for verdade, tá? Enquanto for verdade, deixa eu empurrar todo mundo aqui para dentro do while, para não dar erro para a gente aqui. Tudo bem. Olha lá, enquanto for verdade, faça isso aqui. Agora, ele vai ficar adicionando o Olá Mundo na tela, né? E vai ficar atualizando. Muito bem, temos o Olá Mundo aqui, né? Beleza, Kiko. Já está na nossa posição ali, mas isso está longe de ser interativo como um jogo, né? Nós precisamos melhorar isso um pouquinho, né? Seria interessante, por exemplo, que o usuário ele pudesse capturar uma tecla, né? Interagir com esse Olá Mundo de alguma forma. Tá? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos definir aqui uma posição inicial para esse nosso Olá Mundo, né? A gente começou colocando ele aqui na linha 10, né? Coluna 10, mas vamos definir isso aqui como uma variável, tá? Vamos deixar aqui na linha X. Inicialmente, a linha X vale 10, tá certo? Só que eu quero, né, que o usuário interaja. Vamos rodar aqui, ó. Se eu fizer assim, tá tudo na mesma, né? Ele está rodando lá na linha 10, porque a gente definiu essa variável 10 e ele ficou preso aqui no laço de repetição. Muito bem. Só que eu quero agora que o usuário interaja. Então, o curses tem uma função que é muito comum em outras linguagens, principalmente em C, né, e Java também, que é a função get, que captura uma tecla. Tá? Seria uma espécie de input, só que serve apenas para uma tecla. Ela captura uma tecla e acabou, não precisa dar enter.
Tá? Então, vamos capturar essa tecla e guardar aqui numa variável t, tá? da nosso teclado, por exemplo, essa variável t. Tá? E aí vamos dizer o seguinte, ó, se ele capturar essa tecla, né, vamos colocar uma condição aqui, ó. Se ele capturar essa tecla e o valor do código ASCII, por isso ele transforma isso aqui por um valor de ordinal, né, um valor de ordem, né, porque aqui nós temos um valor categórico, um caractere, tá? Mas a gente precisa verificar aí qual é o valor ASCII dele, por isso a gente chama esse cast, essa conversão aqui para numérico, tá? Então, se o número corresponder à tecla C, né? Se o número capturado aqui corresponde à tecla C, o que a gente vai fazer? A gente pode aumentar, por exemplo, a linha. Tá vendo? A gente não colocou aqui que a princípio a linha é 10. Vamos aumentar essa linha, tá? Se o cara apertar a letra C, esse caractere vai aumentar a linha. Vamos ver o que acontece aqui, pessoal. Ó, então vamos rodar aqui. Começamos muito bem aqui na linha 10, né? Só que agora a gente está capturando esse get aqui, né? Se o cara apertar uma tecla, essa tecla vai ser capturada pela variável t. Tá? Reparem que uma coisa interessante aqui, né, é que ele vai ficar retido aqui, aguardando essa tecla. Tá? Então, vamos perguntar aqui, né, vamos supor que eu aperte a tecla C. Olha lá, apertei a tecla C, né? Agora, o Kiko, peraí, apareceu o C aqui e o Olá Mundo foi escrito abaixo. Isso por quê? Porque nós aumentamos o X, a linha X, em mais 1. Então, ao invés de aparecer em 10, passa a aparecer em 11. Se a gente continuar pressionando aqui a caractere C, ele vai continuar descendo. Já é mais interessante, né? Nós já estamos conseguindo interagir um pouco com esse Olá Mundo. Só que tem duas coisas aqui que estão me incomodando. A primeira coisa que está me incomodando é que eu estou vendo esse caractere C que você digitou, Kiko. Tá? Você mandou pressionar aí a tecla C e o C está aparecendo aqui, né? Então, vamos tirar esse C fora. Tá? Então, antes aqui, né, na configuração do curses, eu vou avisar ele, posso botar até isso aqui fora do while, porque eu só preciso avisar uma vez, né? Eu vou avisar ele que eu não quero eco, tá? Não é para aparecer eco na tela, tá? Não é para repetir a tecla que eu estou digitando. Vamos rodar aqui, ó. Então tem o Olá Mundo, vou apertar a tecla C. Ó, interessante, Kiko. Então agora você apertou a tecla C, ela já não aparece mais. Sim, porque eu já defini aqui nas configurações do Curses que eu não quero o eco. Beleza, muito legal. Só que, Kiko, tá ficando o rastro, né? Toda vez que você aperta C aí, o Olá Mundo anterior está na tela. Ah, sim, porque eu estou mandando adicionar strings, tá? Então a string anterior está ficando na tela, eu simplesmente estou adicionando nova. Tá? Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso limpar essa tela antes de dar o refresh, né? Antes de adicionar essa string e dar o refresh. Tá? Então como é que eu vou fazer isso? Né? Olha aqui, ó, a gente tem um comando, né, do nosso objeto aqui, do objeto curses, nós temos o comando clear. Tá? Então vamos rodar novamente. E se eu apertar agora a tecla C, né, ele limpa a tela e escreve novamente o Olá Mundo e dá o refresh. Então a gente, apertando a tecla C, tem a impressão aí que o Olá Mundo está se movendo na tela toda vez que eu pressiono a tecla C. Ó, interessante aqui. Então, será que a gente consegue fazer aqui uma condição para esse Olá Mundo subir? Né? Conseguimos facilmente, ó. A gente pode dizer aqui, por exemplo, que se a tecla, né, vamos fazer um elif aqui, que se a tecla T, né, for
o caractere aqui pressionado for correspondente ao caractere S, por exemplo, tá? Não, perdão, eu escolhi o C para baixo, vamos botar o D como sendo para cima, tá? Se ele apertar o caractere correspondente ao caractere D, a gente vai fazer o X receber ele menos 1. Tá certo? Então, a gente vai diminuir a linha, né? Então, vamos ver isso funcionando aqui, ó. Se eu apertar C, ele desce. Vamos apertar D, ele sobe. Tá? Então, a gente está tendo aí já um melhor controle, né, desse nosso Olá Mundo, né? Só que a gente ainda não consegue finalizar, né? Nós entramos num laço aqui, né, Kiko, de um while true, né? Enquanto for verdade, a gente não consegue sair daqui. Tá? Como é que eu vou interromper isso? Vamos colocar a tecla Q como sendo uma interrupção desse while, né? Então tá aqui, ó, já deixei até prontinho para a gente aqui, ó. Vamos botar um outro elif, que se a tecla T pressionada for o Q, nós vamos dar um break nesse nosso while, tá certo? Vamos parar aqui, vamos rodar novamente. Então vamos apertar a tecla C para baixo, a tecla D para cima e agora a tecla Q para a gente sair do nosso jogo, tá? Jogo não, essa nossa primeira experiência com Curse, tá? Mas já vimos que é muito fácil, com poucas linhas de código, a gente consegue criar uma tela interativa aí usando o Curse, tá? Então, na próxima aula, a gente vai continuar com o nosso tratamento aí de certas condições para que a gente possa construir um jogo. Tá bom, pessoal? Até lá. Bons estudos.